Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, o podcast criado pelo Tech Labs, a incubadora e área de inovação e empreendedorismo da Faculdade de Ciências. No episódio de hoje temos connosco Rui Quinta, que tem vários chapéus, está à frente da With Company, uma empresa de design estratégico orientada para a inovação de forma sistémica, aqui tocando em várias áreas, mas também da Toino e de muitos outros projetos emblemáticos aqui do nosso ecossistema de inovação. Antes de mais, Rui, muito obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite. Vamos a isto então. Este podcast, como já vai sendo habitual, tem o principal objetivo de dar a conhecer as caras de pessoas que nos parecem importantes, relevantes e ter coisas a contribuir para a construção deste ecossistema de inovação e de empreendedorismo em Portugal. Por isso que estás aqui hoje, porque de facto revemos em ti esse valor do trabalho e do contributo que tens tido. Mas antes de começar com perguntas um bocadinho mais sobre a tua opinião, visão, queria que nos falasse um bocadinho sobre ti. Para quem nunca se cruzou contigo, quem é o Rui Quinta e qual é o teu percurso que te faz vir parar aqui a este ecossistema? Ok. Então, eu sou designer de comunicação. Estava indeciso no início entre design e artes e acho que tomei a decisão certa de ir para design. Já me licenciei há muito tempo, era type freak, completamente fanático e dormia a pensar em tipos de letras, que é uma coisa que eu não recomendo a ninguém, também não é saudável. E muito cedo fiz uma empresa, quer dizer, comecei a trabalhar cedo ainda no IAD quando estava a estudar, estava a trabalhar em 2 empresas de comunicação, criei um espaço onde convidava amigos e juntava freelancers para fazer trabalhos, e depois isso acabou por se transformar numa empresa de design gráfico que eu liderei durante cerca de 3 anos, pelo meio ainda tive uma incursão em web design, estive em Itália a trabalhar. E depois de ter estado a liderar essa empresa durante 3 anos decidi vender e estive 3 anos a perguntar-me porque é que tinha passado tanto tempo a fazer coisas bonitas sem perceber se essas coisas funcionavam ou não funcionavam no mundo real. E então tive 3 anos a pensar sobre estratégia, a falar com pessoas que sabiam sobre estratégia, a estudar estratégia e a perceber que aquilo que faltava era a capacidade para perguntar perguntas mais importantes e tentar interessar-me cada vez mais pelas pessoas que tinha à minha frente e pelos desafios que tinha à minha frente antes de partir diretamente para desenhar coisas bonitas. Pronto, nesse processo acabei por trabalhar com várias agências aqui em Portugal e descobri um curso que me levou a Berlim, onde estive durante 1 ano a estudar Design Thinking, onde especializei em Design Thinking e onde percebi que aquilo tinha sido transformador na minha vida, porque me disse que desenhar coisas bonitas pode ser desenhar qualquer coisa. Pode ser desenhar um serviço, pode ser desenhar um produto, pode ser desenhar uma empresa, a cultura de uma organização, pode ser imaginar um futuro, e então foi isso que aconteceu em Berlim. Depois meti na cabeça que queria trabalhar na IDEO, e ainda consegui passar por Munique, onde trabalhei na IDEO, e depois assim, passado algum tempo voltei para Lisboa, talvez meio revoltado, talvez meio, não sei, a achar que se calhar conseguia fazer uma cena mais fixe, que acho que isto é uma frase perigosa, e desatei a abrir empresas aqui. Abri uma coisa chamada Peixaria Centenária, abri uma coisa que fechou há cerca de 1 ano e meio. Quando falavas de projetos emblemáticos, não sei se te referias à Peixaria Centenária, mas isso já passou algum tempo, mas o carinho e a paixão, acho que e a forma como falo e como das coisas que me lembro, deixam-me feliz por aquilo que nós conseguimos fazer durante quase 9 anos. Toino Studio, que é uma empresa que trabalha a partir do espaço físico, e a With Company, que é onde passo grande parte do meu tempo. Para além disso, divirto-me e às vezes, de forma mais resumida, apresento-me como design performer, como aquela pessoa que gosta de palcos e que naquele sítio eu tenho o controle sobre o conteúdo e sobre aquilo que vou dizer, e adoro dar aulas, e tenho a possibilidade e a felicidade de conseguir dar aulas no ISEG, na Porto Business School, na Faculdade de Belas Artes, e no Hasselplattner sou muitas vezes convidado também para partilhar aquilo que tem sido o meu percurso nestes anos. Alright, tanta coisa e tão Uau. boa. Avançamos já para uma pergunta que é difícil, eu sei, é desafiante, mas que eu acho que é importante colocámos-la e refletirmos sobre isto, que tem que ver com o nosso ecossistema de inovação.
O que é que tu achas já achas que somos inovadores o suficiente, ou bons inovadores em Portugal? E depois, que desafios é que tu achas que tu enfrentamos para conseguirmos ser mais inovadores? Somos suficientemente inovadores, não sei. Eu acho que há sempre vagas em que se fala da capacidade que nós temos de ser inovadores, não é? Há sempre crises que nos fazem ter o discurso que incentiva as pessoas a quererem fazer coisas novas e a quererem reinventar-se. Acho que este é um momento muito particular no tempo, não é? Por tudo aquilo que está a acontecer e pelos movimentos, ou seja, há movimentos que nos dizem que as coisas estão a ficar menos boas, há menos investimento, não é? As notícias mais recentes, em particular até de startups portuguesas, dizem-nos que há muito menos investimento. Lá fora começam a haver cortes. Eu estive em Berlim, por acaso, considerada assim uma das grandes empresas, grandes cidades ligadas à inovação ou com ecossistemas empreendedores bastante animados, onde pela primeira vez senti um clima depressivo absolutamente brutal. Estive lá em dezembro e não tive uma conversa animadora, à exceção da conversa que nós organizámos em Berlim, em que tentámos efetivamente mostrar que se calhar pensar de uma forma mais regenerativa, pensar que se calhar existe uma alternativa para a ideia de growth exponencial, mas sem princípios e sem orientação, que se calhar existe essa alternativa. Mas pronto, à parte disso, eu acho que há movimentos bastante interessantes ligados à inovação, e eu acho que essa redefinição daquilo que pode ser a inovação surge com projetos como, por exemplo, a Casa do Impacto. Quando pensas no nosso contexto na Casa do Impacto, pensas que não estamos a apostar em inovação meramente porque sim, ou porque é interessante desenvolver mais um aparato tecnológico, ou fazer crescer uma empresa de forma despropositada, mas que as decisões, quer da Casa do Impacto, quer das empresas ou das startups que a Casa do Impacto alberga, preocupam-se com mais coisas para além do seu próprio umbigo, o que torna isto tudo muito mais interessante e menos unicórnico e menos unidirecional, eu acho que torna as coisas mais importantes, não é? Faz com que... Há uma frase na Weed Company que nós dizemos muito, que é "What we care for is everyone's business", não é? Ou seja, quase tu tens a consciência de que as tuas decisões, as decisões que tu tomas, mesmo a nível individual, não precisa de ser a nível da empresa, na verdade afetam muito mais do que a tua condição, não é? Vão afetar a condição das pessoas que estão à tua volta, da tua equipa, da tua empresa, da sociedade em que estás inserido e, no final, obviamente, o planeta, não é? É por isso que eu te fiz esta pergunta, porque na verdade, quando penso em ti, penso numa pessoa com essa capacidade de arriscar e chegar aqui e pôr esse dedo na ferida, que é importante colocar sobre a evolução que o nosso ecossistema e tantos outros ecossistemas do mundo estão de facto a tomar, e como este descasamento entre a inovação, a tecnologia e o mundo lá fora, o que está a acontecer no planeta, o que está a acontecer na sociedade, tem que de alguma forma ser invertido. Para ti, o que eu depreendo da tua resposta é: o caminho da inovação é este, é o caminho regenerativo de olharmos para a inovação com a sua relação simbiótica com este meio que rodeia as empresas, as startups, sejam elas pequenas empresas, grandes organizações. Ou seja, o caminho para a inovação, achas que está por aqui, em olhar para como é que eu continuo a ser relevante, a inovar, mas contribuindo também para o desenvolvimento social, económico, ambiental do mundo que me rodeia, do ambiente que me rodeia. É isto? Sim, eu acho que se quer trazer a palavra sistema como uma palavra principal, não é? Ou seja, há um bocado esta ideia da inovação, e o design thinking cumpriu esse papel também, não é? De ser uma coisa aparentemente mais linear e menos networked e menos abrangente, e eu acho que isso é fundamental, nós percebermos que as coisas não dependem só de nós. Percebermos que podem depender de múltiplos stakeholders envolvidos na resolução de um problema aparentemente impossível de resolver. Portanto, eu acho que isso até se liga com a pergunta anterior, que é o que é que faz de nós
como é que podemos ser mais inovadores, e eu acho que tem a ver com isso, com essa ideia de passar de uma lógica linear para network, de perceber que existem respostas para a ideia de growth, que pode ser um degrowth que ainda está por definir o que é, mas que na verdade só por ser algo que se opõe a um modelo vigente se torna mais interessante e se torna curioso e nos faz ir à procura de soluções que sejam muito para além de nós. Rui, eu vou aprofundar um bocadinho este tema. Isto sai aqui um bocadinho fora do guião, mas eu acho que isto é mesmo um tema super importante. E tu estás, inclusive, agora com um programa no Porto Business School focado nisto. E eu acho que queria ouvir a tua opinião sobre isto, porque tenho a minha particular, que não interessa aqui para este fórum, mas que eu acho que se calhar é importante aflorar e que tem que ver precisamente com esta evolução de acharmos que a inovação dentro das organizações é um departamento isolado que está a trabalhar, a pensar em novos produtos ou em novas soluções, para precisamente esta visão mais sistémica de como é que a inovação está embebida em toda a organização, mas também como é que ela está no meio académico, no governativo, na decisão pública, ou seja, como é que olhamos para isto e de repente a inovação pode estar em todo o lado para nos ajudar a de facto avançar aqui nos vários desafios que estamos a enfrentar. Eu queria que tu falasses um bocadinho sobre este programa que vocês estão agora a desenvolver, está orientado para isto. De onde é que vem esta ideia de olhar para esta visão mais sistémica da inovação? Se puderes aprofundar um bocadinho mais, que eu acho que é um assunto. Sim, eu acho que tem a ver, bem, antes de mais com o rewiring, não é? Fala-se de rewilding, que é um dos meus temas favoritos dos últimos anos, e de regeneração de negócios, etc. Mas eu acho que primeiro começa na nossa cabeça, lá está, com nós entendermos que tu falaste de uma ligação entre várias entidades, não é? Entidades públicas e empresas e as universidades. Ou seja, se nós conseguíssemos trabalhar em conjunto, se conseguíssemos juntar estas entidades todas à volta de uma mesa e a pensar em conjunto, é mais interessante do que pensarmos só a partir do nosso ponto de vista, só a partir da nossa perspectiva. Portanto, eu acho que começar com esse rewiring, ou seja, nós percebermos que na nossa cabeça podemos pensar de formas diferentes, podemos questionar as coisas, podemos ter muito maior abrangência, podemos questionar o que vem no fim da linha a partir de cada decisão individual, nós percebemos que isso afeta coisas. No design há muito, se calhar não desde sempre, mas desde os anos 90, esta ideia de centeredness, não é? De que nós, independentemente de ser uma coisa pequena ou grande, temos que ter um centro. Estamos a desenhar para uma coisa muito particular. Seja ela uma pessoa, quando se fala de Human-Centered Design, ou quando falas hoje em dia de Planet-Centric Design. A ideia do centric é uma coisa que me tem irritado profundamente, porque não deixa de ser, ou seja, à medida que tu te afastas do planeta também passas a ver um ponto, não é? Passas a ver uma coisa que parece pequena, que parece que parece só uma coisa, parece que estás a resolver só um problema. E eu acho que, para mim, começo a desenvolver este sentimento que devia ser ao contrário, devia ser a partir daí, around, devia ser uma coisa que expande e não que aponta numa única direção, num único sentido, ou que aponta para aquele indivíduo particular, no caso a pessoa ou o planeta. Eu percebo de onde é que isso vem, eu percebo a importância desse discurso, eu percebo que isso clarifica e se calhar torna menos... se calhar sou um bocado filosófico quando digo uma coisa destas e não consigo explicar aquilo que quer dizer, e eu acho que isso tem um papel quando se fala em Planet-Centric Design. Eu acho que isso clarifica para a maioria das pessoas, mas eu continuo a sentir a mesma coisa. Parece que há um certo autocentrismo no discurso. Parece que eu gostava de desenhar uma coisa para perceber o que é que essa coisa pode fazer de bem à sua volta, e aí tu imaginas uma série de linhas e imaginas que não consegues fazer isso sozinha, que precisas de outras empresas, outras entidades. Things are too big to handle. Não dá. Eu acho que temos de ter todos a consciência que isto não se resolve de uma única forma, com um único modelo de pensamento, e eu acho que eu gosto de contrariar um bocadinho isso. Eu gosto de pensar em novas formas de ver as coisas. Baseio muitas vezes em analogias que têm a ver com a natureza, com a forma como a natureza se comporta, não é? E também gosto de pensar let nature do the healing, não é? Ou seja, o rewilding eu acho que é um conceito, é uma ideia de futuro bastante interessante, que é dar espaço para que a natureza faça o seu trabalho.
Se nós imaginarmos que o planeta e que a natureza têm agência para influenciar as nossas decisões, se nós deixarmos espaço para que isso volte a acontecer, eu acho que nós vamos ser influenciados de volta. Eu acho que isso é um pensamento profundo, interessante e inspirador que tu podes levar como analogia para uma organização. Que podes trazer o exemplo da natureza, da forma como os ecossistemas são criados e como se autogerem, autorregeneram. Eu acho que isso é um princípio, é uma ideia que me parece bastante interessante de trazer para o contexto das organizações. E é óbvio que nós também falamos nisso, obviamente, também nesse programa da Porto Business School que tu estavas a referir. Boa. Então, no contexto do teu trabalho nos diferentes projetos que já nos foste aqui falando, desde a With Company à Toino, vocês têm de facto trabalhado com um conjunto muito interessante de empresas, organizações a nível nacional, para trazer desenho de inovação para várias frentes, deste espaço, ao desenho da sua cultura organizacional, ao desenho de novos produtos e novos serviços. Queria que me contasse assim 1 ou 2 projetos que tu destacasses, que te deram mesmo gozo fazer, que foram bons projetos, que sentiste que houve impacto a acontecer por via do vosso trabalho em parceria, em colaboração com estas organizações. Então trago, se calhar, falar sobre dois ou três exemplos que a maioria até mereceram prémios. Portanto, o mais recente foi para a Mimi Hearing Technologies em Berlim, em que nós ganhámos o Brands That Matter da Fast Company. Não sei se teremos sido a única, arrisco-me a dizer, não sei se fomos, mas talvez uma das únicas empresas em Portugal a ganhar um prémio da Fast Company do Brands That Matter, com uma visão de futuro, de posicionamento, da criação de uma consciência para aquela marca. E eu acho que quando falas até em desenho de culturas organizacionais, eu trago sempre muito a palavra consciência, não é? Ou seja, as organizações terem consciência própria depende daquilo que elas pensam sobre si e sobre o mundo, mas depende da sua interação com os outros, depende da interação com as pessoas que trabalham na organização, depende da interação da marca com as pessoas que interagem com essa marca, o que está dentro, o que está fora. E eu acho que ter uma ideia de consciência a mim leva-me para um patamar bastante mais interessante do que a ideia de propósito. Acho que é interessante a ideia de propósito, a ideia de consciência, eu acho que é maior, é mais abrangente e é mais multidirecional, é muito mais abrangente. Mas pronto, isto para dizer que o trabalho que fizemos com a Mimi merece esse reconhecimento da Fast Company e deixa-nos extremamente orgulhosos. O trabalho que fizemos com a Sovena, o grupo Sovena, veio falar connosco há uns anos, tem uma nova visão, tem uma visão mais contemporânea hoje do negócio e precisava de ajuda para definir essa nova consciência de marca e de cultura, e isso aconteceu. Ou seja, nós estabelecemos um novo posicionamento para a Sovena que tinha 2 pequenas palavras, que era Feeding Futures, de alimentar novos futuros com maior relevância para todos e com maior relevância para o planeta, e depois a partir daí trabalhámos várias marcas do grupo, ou seja, Oliveira da Serra, onde eu acho que fizemos um trabalho de biodesign muito bem conseguido, mesmo muito bem conseguido, e que está alinhado com esse novo propósito do grupo. E depois tu, quando fazes esse trabalho, percebes que não estás só a fazer branding, ou não estás só a definir um novo posicionamento, estás a dizer como é que a organização estás a dizer ou estás a influenciar a organização e as equipas que trabalham dentro da Sovena a tomar decisões que são importantes, não é? E de repente cria-se um departamento de inovação ou uma área de inovação preocupada com estas questões, ou de repente chegas aos escritórios da Sovena e percebes que as pessoas falam uma nova língua, falam sobre novas palavras, sentem-se motivadas à volta do novo propósito, uma nova consciência da organização. Eu acho que isso é um prémio ótimo. E depois, se calhar terminando com o projeto do BUPI, que estamos a fazer com o Ministério da Justiça já há muitos anos, em que nós somos convidados para fazer um projeto de mobilização das comunidades rurais, para tentar levar as pessoas às câmaras municipais e às juntas de freguesia para mapearem o seu território, percebendo na altura que as coisas não estavam a funcionar com o ritmo desejado, não é? Porque isto este projeto foi acelerado pelos incêndios de Pedrógão, já estava em cima da mesa, mas efetivamente as coisas foram aceleradas depois dessa fase, e nós fomos convidados para fazer uma coisa e de repente damos por nós a gerir 3 ou 4 stakeholders, empresas com uma dimensão que não tem nada a ver com a nossa, empresas gigantes, e nós somos a With Company, somos uma empresa incrível,
mas do ponto de vista de dimensão completamente distinto dessas outras empresas, e acabamos, a partir, obviamente, de um trabalho etnográfico profundo, de estarmos muito tempo com pessoas, estarmos muito tempo a olhar para a tecnologia, estarmos muito tempo a olhar para outros exemplos de coisas positivas à nossa volta, desenhamos e conceptualizamos um algoritmo que prevê com uma taxa de cerca de 90% qual é a parte do meu território. E, na verdade, aquilo que eu faço depois é ir validar. Mas mais importante do que isto, eu acho que é perceber a visão que esse projeto traz para o país. Ou seja, julgava-se impossível mapear o território nacional desta forma. Estamos a conseguir fazê-lo de uma forma muito acelerada. Obviamente, a equipa do governo responsável por isto, a equipa que tem os louros e que tem esse peso, nós continuamos a ajudar no dia-a-dia depois desse projeto, mas eu acho que de repente nós ficamos com um instrumento que nos permite desenhar um futuro bastante mais interessante, que nos permite perceber que a informação que nós temos hoje nos pode ajudar a tomar decisões mais relevantes, que pode, ou seja, quando nós consideramos a quantidade de precipitação numa área específica, nós podemos saber o que fazer com aquele pedaço de território. E por falar em prémios, o maior prémio é ver um projeto destes aprovado por maioria parlamentar. Não precisa de haver uma taça ou uma medalha. Eu acho que como designer, e não falo de mim, falo da equipa da With Company, as pessoas que estão responsáveis, as dezenas de pessoas que passaram pela With Company nestes primeiros 8 anos, poderem dizer que como designers não fazem coisas bonitas, mas fazem coisas que vão impactar o futuro do país e que poderão eventualmente até servir de modelo para outros países e para outros territórios. Incrível, vocês têm de facto um portfólio magnífico de projetos e ficaríamos aqui este episódio todo a falar sobre isso, porque há muitos mais. Estavas a falar, estava-me a lembrar do vosso da Auchan, que vocês também fizeram para redesenhar o espaço da nova sede, que é outro ponto que eu acho que é super importante, pensar que não é só consciência, tal consciência de que falavas, não é só o propósito, é como é que o próprio espaço é facilitador da inovação e de pôr as pessoas a colaborar umas com as outras dentro das organizações, que é outro lado do vosso trabalho que eu também acho super interessante. Mas se calhar, para ainda termos tempo de falar um bocadinho mais sobre empreendedorismo, menos sobre inovação, falaste há bocadinho quando te apresentaste da Peixaria Centenária, mas na verdade estás por trás da Toy No Studios, da With Company, ou seja, és tu também não só um designer e uma pessoa que pensa e trabalha com inovação no dia-a-dia, mas também um verdadeiro empreendedor. Como é que isto acontece? De onde é que tu achas que vem esta veia de criar negócios? O que é que memórias são as que tu guardas destes projetos empreendedores que levaste a cabo e alguns ainda com sucesso e a funcionar e outros já fecharam e essa é a vida a acontecer? Que lições é que guardas deste teu lado mais empreendedor e que achas que sejam relevantes para partilhar com quem nos está a ouvir? Eu acho que se quer 2 palavras. A primeira é ingenuidade. Eu acho que sempre produzi coisas, prototipo coisas. Tenho uma ideia e essa ideia não fica guardada. Às vezes fica guardada num TXT durante algum tempo, mas sai do TXT e sai da minha cabeça, e eu acho que sempre tive esse drive. Tinha aqui 10 exemplos de coisas que fiz na minha vida completamente disparatadas, e hoje olho para trás e pensei, o que é que me passou pela cabeça? Eu não devia estar bem. Mas eu acho que isso vem de um lado de ingenuidade, e depois há um lado de revolta, de crítica, de olhar para as coisas e achar, eu acho que conseguia fazer diferente disto, mais interessante ou mais provocador, e acho que há esse lado, de revolta. Eu acho que tenho um critério, apesar de tudo, que é eu rever-me nas temáticas dos meus negócios. Ou seja, eu acho que há muitos empreendedores, investidores que tipo, não estão lá porque estão motivados com o objeto do negócio, estão mais motivados com aquilo que podem retirar do ponto de vista financeiro do objeto desse negócio. Eu preciso me identificar com o objeto do negócio, eu preciso de me rever naquilo. A peixaria... Fala-nos um bocadinho sobre a peixaria, porque eu acho que é um ótimo caso de estudo. Vocês fizeram ali muita coisa. É isso, mas vem de uma... Os meus pais eram peixeiros e os meus avós, bisavós, trisavós, portanto vem de mais de 100 anos de história de ligação ao peixe,
Eu, quando tinha 5 anos, tomei a decisão de nunca ser peixeiro na minha vida, e depois arrependi-me. Mas à frente percebi que isso não... Afinal, pronto, fui peixeiro aqui durante alguns anos. Mas é isso, mas havia ali uma identificação com a temática. E havia esse desafio, havia o desafio de... Eu quero reinventar esta indústria do balcão para a frente. Eu acho que nós fizemos um ótimo trabalho nisso, independentemente de termos fechado o negócio. Acho que fizemos um ótimo trabalho. E isso motiva-me. A Toino... curiosamente, eu acho que já reflete o drive de que, ou seja, uma descoberta que eu fiz, que é: as ideias também não têm que ser minhas, ou seja, eu tenho que gostar do negócio, mas não tenho que me sentir proprietário da ideia. A Toino surge com um objeto em cartão desenhado pela minha sócia, pela Joana Brígido, e aquilo que eu fiz foi adorar aquilo e perceber que muitas outras pessoas adoravam aquilo, e perceber que aquilo tinha potencial para se transformar numa coisa muito divertida e com escala, que depois acabou por se transformar. Fizemos um pivoting total, deixámos de ser uma empresa de produto para passar a ser uma empresa que desenhava espaços, e pronto. E a With Company, eu acho que faz uma coisa por mim bastante interessante, que é... e às vezes o Tiago fica um bocado chateado comigo quando eu digo isto, que é to allow me to do whatever the fuck I want, ou seja, ser uma empresa que me permite ter espaço para desenhar as coisas que me apetecem, que me apetece fazer, tipo, que me apetece criar. E eu acho que, quando digo isso, eu acho que é uma ideia expansível às pessoas da With Company. Não acho que seja um drive do Rui. Eu acho que as pessoas que trabalham na With Company identificam-se com as coisas que estão a fazer, são intraempreendedoras, são pessoas que querem criar projetos e querem fazer os seus projetos a partir da With Company. Nós estamos a expandir e a reorganizar a With Company por forma a que as pessoas tomem essa liderança pela sua motivação, pelos temas, pelo negócio em si, mas temas distintos em cada unidade, que as pessoas vestem esses temas, representam esses temas, e na verdade elas fazem aquilo que querem. E eu acho que à medida que nós vamos pondo isso cá fora, vamos atraindo, obviamente, projetos que acho que é bom dizer que nós hoje trabalhamos com a UNDP, não é? Com as Nações Unidas, ou com a OIM, ou que continuamos a trabalhar com grandes organizações em Portugal que esperam isso de nós, ou que esperam essa atualização que vem de nós, que esperam um certo ativismo empresarial que vem das pessoas que estão na With Company hoje e que me fazem e que me inspiram a mim. E outra coisa que eu aprendi dentro da criação dos negócios foi um conselho muito bom dado pela minha mentora mais inspiradora que tive no Hasso-Plattner Institute em Potsdam, que foi Rui, às vezes é fixe estar no banco de trás, ir no banco de trás, e eu tenho aprendido o quão incrível é ir no banco de trás e dar espaço para que as pessoas cresçam, sejam inspiradoras, levem isso para os clientes, provoquem os clientes, e assistir a este desenvolvimento pessoal e profissional destas pessoas, independentemente de elas ficarem ou saírem, elas quando estão na With Company, isso acontece. Making them company. E estas pessoas transformam-se em empresas, é uma coisa estranha, ficam com um set of skills brutal, abrangente, entendem o que é um cliente, entendem o que é um negócio, entendem muitas coisas, e eu digo isto a olhar para elas, e isso dá-me um gozo particular. Um modelo de liderança, na verdade, que está muito mais alinhado com a inovação, se queremos que ela verdadeiramente aconteça, do que propriamente sermos nós a dizer aos outros o que fazer. É empoderá-los para que eles façam acontecer dentro das organizações. Portanto, está aí um insight. Foste tu que disseste. Muito importante. Para terminar, há sempre aqui um lado um bocadinho mais de olhar para o futuro, com que nós gostamos de fechar este episódio, porque a verdade ele é para dar a conhecer pessoas e para refletirmos em conjunto sobre este ecossistema, e portanto não podia deixar de fazer isto, até porque uma parte do vosso trabalho olha muito para isto, está muito focado no que é o futuro, e está aqui um certo ceticismo dentro desta área da inovação e da estratégia. Olha-se muito para aquilo que se chama o foresight, não é? Como é que eu olho para a frente e tento perspectivar caminhos possíveis para a minha organização, para o meu negócio, para o que quer que seja que estamos a olhar, pode ser extrapolado para muitas diferentes áreas, mas ainda há um certo ceticismo
relativamente a isto, quando tu olhas se tivesses que olhar aqui para o futuro deste ecossistema de inovação e empreendedorismo, quais é que tu achas que seriam os caminhos a apontar? Já fomos aqui levantando o véu em relação a algumas coisas, mas cara, aqui em jeito de resumo, como é que tu olhas para o que gostarias que fosse o futuro deste nosso ecossistema, aqui tanto de inovação como de empreendedorismo? Não sei. Eu acho que falámos de muita coisa que podia inspirar esse futuro. Eu acho que essa preparação mental para eu acho que ou seja, considerarmos muito mais não apenas os outros, mas as outras coisas. E eu acho não sei, se calhar vou falar. Eu estava-me a lembrar de uma posição que tomei recentemente. Fui convidado para um exercício em que se imaginavam futuros para o país, e houve quem desenhasse uma linha que ia do otimismo ao pessimismo, e então em 30 e tal pessoas, houve 2 pessoas que se colocaram como os pessimistas e eu coloquei-me nesse dia como pessimista. Eu não sei se estava... Acho que não devia ter lido os jornais nesse dia. Mas... e depois pus-me a pensar nisso, porque foi muito criticado, foi muito estranho, houve assim quase uma revolta de gente. Então, mas esse é o discurso do perdedor, ou é o discurso que faz com que as coisas estejam nos extremos? Quer dizer, a maioria das pessoas também se colocou no outro extremo, não é? No extremo do otimista... do radical, do otimista radical. E o meu exercício foi, eu acho que de vez em quando ser pessimista pode não ser mau, se eu olhar para isso como uma espécie, não é uma lente presente e constante, mas é um ponto de vista, ou seja, é um sítio onde eu estou, então eu consigo olhar para a linha toda. Eu estou no pessimismo e eu consigo olhar para a frente. É como se eu tivesse uma folha em branco, onde eu se calhar acho que sendo pessimista não há solução para nada, e na verdade, sendo eu uma pessoa que se revolta um bocado com as coisas, aquilo que eu sinto é, pronto, estou aqui no meu espaço onde eu me posso efetivamente revoltar com as coisas para construir uma visão muito mais otimista. Vem num certo sítio de inconformismo, não é? Exatamente, vem num sítio, eu acho que a reflexão é um pouco essa, ou seja, eu gosto da ideia de global optimism, gosto muito dessa ideia, desde que não seja também uma ideia obsessiva e não seja uma ideia radical, porque eu acho que isso também vai retirar espaço para nós termos ideias, não é? Porque nos vendemos a nós próprios uma coisa que depois vai ser muito difícil de cumprir. Mas, pronto, mudança de ponto de vista, e a ideia de nós nos ligarmos a outros, e a ideia de não ser autocentrado em alguma coisa ou unidirecional, mas expansivo, networked, em rede, eu acho que é interessante. E outra coisa importante para o futuro é aprendermos com os erros dos outros. Aproveitar isso, não é? Nós temos acesso a tanta informação e quando estamos a tentar construir alguma coisa, olhar para o nosso histórico, para o nosso legacy, e percebermos que se calhar há coisas que nós queremos manter, não vale tudo, não vale tudo, e eu acho que ter a possibilidade também de olhar à nossa volta e perceber que há coisas que não funcionam e se calhar não repetir os mesmos erros e tentar construir esse lugar mais otimista, mesmo nos dias em que nos estamos a sentir mais pessimistas. Olha, isto correu bem. Que bela forma de terminar. Há aí muita coisa, muito sumo interessante para refletir. Daquilo que fomos conversando ao longo deste tempo, pergunto se não seria também importante adicionar a essa lista a própria construção. Usámos muitas vezes esta palavra aqui nesta conversa, que é ultrapassarmos esta visão um bocadinho passiva de que as coisas estão a acontecer e que nos vamos adaptando àquilo que vai acontecendo, mas sim que nós próprios se calhar temos um papel a dizer, um papel a desempenhar na construção do que pode ser este futuro, não é? Vocês têm muitos, não sei se são muitos, mas têm alguns projetos já a olhar para isto, não é? Como é que pensamos o futuro de certas coisas. Portanto, há aqui um pensar orientado para a ação preventiva, não é?
como é que eu posso chegar aqui da melhor maneira possível a este futuro, que se calhar vai ser assim, pode de facto não ser, mas hoje em dia, com a quantidade de informação que já temos, começa a ser já mais fácil olhar para os dados e começar a prever certas tendências que já estão a aparecer ao virar da esquina, não é? Será que este papel um bocadinho mais ativo na construção do que são estes cenários futuros dentro das organizações não seria uma coisa que adicionarias à tua lista toda a perguntar? A resposta pode ser não. Não, sim, claramente. Eu acho que nós... eu acho que é bom nós anteciparmos, pensarmos. Acho que não devemos entrar em ansiedade com isso, mas na verdade o que esses exercícios fazem, por exemplo, há pouco falaste em foresight, não me meto aí, é uma disciplina muito particular que exige um conhecimento profundo, mas se falarmos em design futures ou design especulativo, eu acho que estamos num campo que nós obviamente dominamos, que nos interessa, que é relevante, que fala sobre responsabilidade, que fala sobre ética, fala sobre cenários distópicos ou utópicos, e esses ensaios que nós podemos fazer a partir de informação emergente, eu acho que são super importantes, não é? Porque te permitem, enquanto empresa, eu acho que muitas empresas sentiram isso, não é? Que é, por exemplo, na altura da pandemia, claro, tu estás ongoing a criar cenários e a dizer, se isto acontecer eu vou fazer isto, se isto acontecer eu vou fazer isto, se isto acontecer eu vou fazer isto. Ou pelo menos isso aconteceu nas organizações que eu lidero, que é permanentemente estavas a gerar cenários, naquele caso, de futuros mais curtos, aquilo que nós fazemos enquanto ensaio de inovação experimental, mas de inovação que informa as empresas a 3 anos, a 5 anos ou a 10 anos, é efetivamente ir à procura dessas possibilidades. Apesar de haver também uma stream no design que fala em desirable futures, não é? Ou seja, eu acho que isso já é logo em si também um pouco limitador. Ou seja, apesar de eu entender a importância e apesar de até refletir uma ideia mais otimista, com que eu me identifiquei há pouco, eu acho que há um certo... parece que condiciona, de alguma forma, eu ter que chegar sempre a cenários que são utópicos e não distópicos. E muitas vezes a distopia é uma coisa muito interessante. Posso dizer, estamos neste momento a fazer um trabalho de redesenhar a cultura organizacional de uma multinacional, de uma empresa bastante grande, e fazemos um exercício com os líderes dessa organização em que os colocamos a desenhar cenários distópicos e cenários utópicos, e o papel que a distopia tem é muito interessante e é muito curioso, porque eles vão muito mais buscar o hoje, as coisas que estão menos bem hoje, para fazerem a caracterização desse cenário. Ou seja, a partir do momento em que tu tens as equipas divididas em grupos, tu consegues entender muito melhor os problemas a partir daqueles que estão a trabalhar cenários distópicos futuros, e consegues entender muito melhor os problemas atuais, porque na verdade eles baseiam-se nas coisas que eles querem transformar e que eles querem mudar. E se calhar os outros, curiosamente, fazem o contrário, que é quando falamos em transformação cultural, também se fala muito naquilo que nós queremos mudar, mas é muito importante saber aquilo que nós queremos manter e aquilo que é terreno fértil, aquilo que existe de bom, aquilo que as pessoas valorizam. E eu acho que estas duas perspectivas, quando estás a fazer a desenhar esse imaginário, eu falei de cultura organizacional, podíamos estar a falar de desenhar uma cidade, podíamos estar a falar de desenhar um território, ou outra coisa qualquer igualmente complexa, eu acho que te dá essas diferentes perspectivas, e se calhar estou mais... também estou aqui num sistema dual que não tem obrigatoriamente que ser dessa forma, não é? Futuros é plural, não significa que seja 1, 2, pode ser até muito mais, pode ser muito mais alternativas. Eu acho que acabamos da melhor maneira possível a olhar para o futuro, e com o desafio de o pensarmos todos em conjunto, que eu acho que é aquilo que se calhar resulta mais evidente da nossa conversa, é que de facto precisamos de o pensar em conjunto todos, em vez de cada um na sua caixinha. Rui, muito obrigada por esta conversa, foi incrível ter-te aqui. Obrigado. Muito obrigada, e obrigada também a quem nos acompanhou e quem nos esteve a ouvir, e até ao próximo episódio, espero que se juntem a nós.